certo? Esse material é feito para vocês. Então, vamos à nossa aula, certo? Bom, hoje a gente vai começar a tratar sobre os filósofos propriamente ditos, né? Nós vamos tratar sobre os filósofos pré-socráticos, a começar por dois que são entendidos pela tradição da filosofia como fundamentais para o desenvolvimento, né, para o surgimento também, né, da própria filosofia. Vão ser os filósofos Heráclito, da cidade de Éfeso, espero que todos estejam vendo aí, agora apareceu, isso aí é o Paternon, lá na Grécia, ainda existe esse monumento lá, quem quiser ir visitar, eu recomendo. Nunca fui, né, mas um dia, quem sabe, irei para lá conhecer esse espaço onde os filósofos, onde os gregos antigos discutiam sobre política, sobre os assuntos relacionados à sua comunidade, no caso está em Atenas, né? Então vamos lá, os pré-socráticos ou os primeiros filósofos, né? Bom, primeira coisa, por que chama de pré-socráticos? O nome já está sugerindo, ó, pré, porque vem antes, né? No caso de socráticos, porque vem antes de Sócrates. Então, que eu acho que já comentei com vocês em outra ocasião, Sócrates ele vai ser a referência da filosofia do nosso mundo, né, no Ocidente. E aí os filósofos que vieram antes de Sócrates, eles tinham uma forma específica de trabalhar a filosofia. E os filósofos, a partir de Sócrates, né, até os dias de hoje, vão ter uma outra perspectiva, uma outra forma de se fazer filosofia, né? Basicamente vai ser o quê? Os primeiros filósofos, ou os pré-socráticos, né, os filósofos que vieram antes de Sócrates, eles se preocupavam muito mais em tentar responder a questão sobre a origem das coisas, né? O que eles vão chamar em grego de arché, né? E daí vem a própria ciência que hoje nós conhecemos, que faz parte da história, chamada de arqueologia, né? Que é uma ciência que vai tentar estudar os princípios ou a origem de uma determinada comunidade. No caso da filosofia, arché, né? O que esses primeiros filósofos tentavam encontrar resposta, era uma tentativa de encontrar a origem do cosmos, né? Ou a origem do universo, trazendo para a nossa realidade. Essa origem do universo, o cosmos, ou o princípio das coisas, segundo esses filósofos pré-socráticos, estariam em elementos, né? Muitas vezes elementos físicos, e eles vão ser chamados também de primeiros físicos, né? Quem for fazer, porventura, um curso de física na universidade, você com certeza vai se deparar com alguns filósofos pré-socráticos, né? Porque eles eram chamados de físicos? Porque eles vão buscar justamente os elementos físicos, água, ar, fogo, enfim, né, terra, os elementos físicos como originadores das coisas no mundo, né, das coisas do cosmos, no universo. Então vamos lá. E aí eu destaco a figura de Heráclito, né, se bem que Heráclito não foi o primeiro filósofo vai ser Tales, que a gente vai ver em outra ocasião, mas Heráclito vai ter uma importância porque ele vai criar uma como é que eu vou dizer, uma corrente filosófica que ainda hoje ela resiste, assim como também a de Parmênides, né? Os dois vão ser, digamos assim, responsáveis por criar caminhos que a filosofia vai estar percorrendo, inclusive até o dia de hoje. E, inicialmente, a gente vai falar sobre os aspectos gerais, né? Os aspectos gerais dos pré-socráticos, não ainda de Heráclito e de Parmênides, como havia comentado para vocês, esqueci desse slide aqui, que vai dar uma apresentação geral sobre os primeiros filósofos, né? Os pré-socráticos, ou também conhecido como os primeiros físicos. Então, vamos lá. Característica comum desses filósofos: ocupavam-se com questões cosmológicas, iniciando a separação entre a filosofia e o pensamento mítico, né? Ou seja, toda a explicação desses filósofos aí, que a gente vai tratar a partir de agora, tinham como característica essencial essa tentativa, né, de responder às questões cosmológicas, ou seja, relacionadas ao cosmos, ou seja, a origem do cosmos, ou a busca pela arqué, né? E aí vai caracterizar também essa separação entre filosofia e o pensamento mítico, né? Eles não vão mais se valer das explicações que eram dadas pelo mito, né? Não vai ter nenhuma relação mais com os deuses, não vai ter mais relação nenhuma com algum ritual sagrado, enfim, vão se pautar apenas na razão, no pensamento, né? Para tentar entender de que maneira podemos entender, podemos compreender as coisas que estão ao nosso redor.
A principal indagação dos filósofos pré-socráticos era o movimento, né? E aí vocês percebem que é um conceito bastante comum na física, inclusive, né? Eu acho que vocês vão ver, ou já viram, vão ver ainda, o famoso conteúdo que é o movimento uniformemente variado e as suas diversas categorias lá, certo? Por que eles vão estar se debruçando sobre essa ideia do movimento? Ou seja, como é que as coisas mudam? Como é que a gente percebe essa mudança de coisas? Não só nas coisas que estão ao nosso redor, na natureza, como também as coisas que estão em nós, né? Porque desde o primeiro, desde o nascimento não, desde o momento da nossa concepção, desde quando esse espermatozoide lá de papai entrou no óvulo de mamãe e tal, ali já estava acontecendo um movimento, né? E como é que ele pode, então, ser explicado, segundo essa pergunta dos filósofos pré-socráticos, né? Então, vamos lá, ó. Buscavam respostas por si mesmos, por meio da razão, como já antecipei para vocês, né? Então, uma das características da filosofia é justamente essa: esquecer a presença do mito, da crença, né? Para tentar explicar as coisas do mundo e do próprio ser humano, e agora se valer da razão como principal ferramenta, né? Outro aspecto, sob a multiplicidade das coisas, buscavam a identidade, um princípio original e racional, arqué, como já antecipei para vocês também. Essa multiplicidade das coisas quer dizer o quê? Ora, nós estamos no mundo, né? Eu estou no mundo, todos os seres vivos estão no mundo. Esse mundo, do jeito que nós vemos, ele não é uniforme, ou seja, não é todo igual, não é homogêneo, ele vai ser heterogêneo, né? Ou seja, são distintos. E aí, essas distinções é caracterizada também como multiplicidade, ou seja, uma coisa nunca é igual a outra coisa, né? Salvo em casos específicos, mas aí não é a grande maioria, né? Então, por exemplo, até nos gêmeos, né? Fisicamente eles são idênticos, mas existem, digamos assim, ainda, tem gente tentando entrar aqui ainda, existem, assim, restrições quanto à ideia não, acho que foi outra coisa aqui que mexeu, fez um barulhinho. Quanto à ideia de. Eita, me perdi aqui, peraí. Quanto à ideia de movimento, né? E aí os primeiros filósofos, eles vão tentar justamente entender como esses movimentos, como essa multiplicidade das coisas, né, se desenvolvem, claro, e, claro, também encontrar, ou pelo menos tentar identificar um único princípio de onde teria se originado esse movimento. Né? Que, na visão deles, as coisas estão em movimento porque elas foram, digamos assim, empurradas. Né? Num assunto lá de física do movimento uniformemente variado, vai ter sempre aquela coisa da força que é iniciada, pela explicação da física lá, né? A partir de um sujeito ou de um outro objeto que vai gerar essa força, né? Então, se existe movimento nas coisas do mundo, se a gente envelhece, se as coisas morrem, é porque deve ter existido algum momento em que foi dado, digamos assim, o início, né? O pontapé, uma coisa de onde teria se originado. É a visão deles. Vejam que isso aí é um pensamento estritamente racional, ou pelo menos racionalizado, né? Porque eu não estou me valendo agora de uma explicação sagrada, religiosa, para tentar encontrar um sentido para as coisas do mundo, né? Se eu sei que o sol nasce, entre aspas, né, até meio-dia e tal, depois se põe, isso é movimento. Eu sei que eu nasci recém-criança, um bebezinho, estou crescendo, crescendo, e um dia também eu vou morrer. Isso é movimento, né? Então, será que existe alguma coisa, segundo os pré-socráticos, né, a reflexão deles, será que existe alguma coisa de onde teria se originado esse movimento, né? Ou o movimento que serviria tanto para explicar o movimento dos astros, como também o movimento dos próprios seres humanos ou dos seres vivos? É isso que eles vão tentar buscar, né? E, de novo, sem a presença de um artifício ou de um atributo da fé ou da crença. É sempre se valendo da ferramenta racional, da razão, né? Eu vou me valer apenas de mim mesmo, do meu pensamento, para tentar encontrar um argumento, uma argumentação lógica, uma argumentação sensata, que me convença, né, de que faz sentido isso que eu estou explicando, né? E não mais tentar dizer, foi Deus que criou, foram os deuses, foram não sei o quê e tal, e por aí vai. Não. Eu quero buscar uma explicação racional, que todo mundo consiga compreender de maneira lógica, de maneira argumentativa, né?
Por fim, sobre os aspectos gerais, eles são divididos, né, os pré-socráticos, em grupos como os monistas, né, que vai ter como característica um elemento constitutivo de todas as coisas, ou os pluralistas, que vão entender que existem vários princípios constituintes de todas as coisas. Então, temos dois grupos de pré-socráticos. Os monistas, o nome já está dizendo, ó, que acreditam em apenas um único elemento. Tales, por exemplo, ele vai acreditar que é a água, o único elemento que vai constituir as coisas do mundo, né? E vamos ter os pluralistas, né? Que vão dizer que existem vários elementos que vão caracterizar o surgimento das coisas do mundo, ou do movimento do mundo, certo? Agora sim, nós vamos entrar no filósofo Heráclito, né? Heráclito nasceu na cidade de Éfeso e uma das frases dele que vai ser mais conhecida, digamos assim, é a ideia de tudo flui, né? Quer dizer, tudo flui. Ele está dando a entender que existe um movimento, né? Ele está dando a entender que todas as coisas elas se movimentam. Todas as coisas, de alguma forma, elas estão criando uma dinamicidade, ou seja, elas são dinâmicas, elas nunca estão estagnadas, sempre estão se mobilizando, né? Lembra que eu falava há pouco instante, desde do primeiro momento lá, quando o papai teve relação com a mamãe e tal, o espermatozoide foi lá e penetrou o óvulo, e aí, desde aquele momento ali, houve movimento, né? Aliás, até antes mesmo do ato consumado, né, da relação sexual em si, já havia ali um movimento, claro que no pensamento, né, que vai ser gerado então por outro movimento para que leve até o surgimento de uma vida que no caso seria de uma criança, né? Isso falando do ser vivo, de um ser humano, né? Nós no caso. E das outras coisas também da natureza, né? Também tem essa mesma ideia. Tudo flui, tudo está em constante movimentação. Nada é estável, nada é estagnado. Ah, professor, mas o nosso pensamento, a gente pode ter um pensamento próprio, um pensamento que não muda. É verdade. Mas esse pensamento próprio, mesmo assim, hoje ele pode estar de um jeito, amanhã ele pode estar de outro, né? Veja que coisa curiosa. Teve uma pesquisa que fizeram na Inglaterra, na cidade de Londres, e aí percebeu-se que 99% da sujeira que existe dentro da casa das pessoas, dos apartamentos, né? 99% dessa sujeira vinha do próprio ser humano, principalmente, ó, da pele. Esse simples ato que eu estou fazendo aqui, ó, de esfregar a minha mão sobre o braço, né? Já está soltando aqui milhares e milhares de pequenos fragmentos da minha pele, que está demonstrando, então, que a minha própria pele ela está sofrendo uma alteração nesse exato momento. Só que, claro, a gente não percebe. Porque nós envelhecemos, né, o tempo todo. Nós estamos, de alguma forma, em transformação, né, em fluidez. Essa fluidez ela é constante, inclusive também até mesmo depois da morte. Porque quando você morre, o corpo começa a entrar em estado de putrefação, não é isso? Aí você vai sendo diluído com as carnes, os tecidos e tal. Ficam os ossos, mas os ossos também são diluídos, claro que vai levar muito mais tempo. Os cabelos, enfim, sempre vai haver essa fluidez, né? E aí, mesmo quando você vire definitivamente pó, né? E aí vem aquela máxima da Bíblia, do pó ao pó, né? Mesmo quando você se transforma em pó, ainda assim o pó ele vai para a terra para servir de adubo ou de alimento para outros seres vivos, para uma minhoca, né? Para sei lá, um verme, enfim, que vai servir de alimento também para surgir os vegetais e por aí vai. É um ciclo, né? Nada está estagnado. Essa é a visão do Heráclito e que faz todo sentido. Veja que no momento eu estou falando da presença de algum Deus que gerou essa ideia de que tudo flui, né? Então, ó, todas as coisas mudam sem cessar. E o que temos diante de nós, em dado momento, é diferente do que foi há pouco e do que será depois. Lembra de uma música do Lulu Santos que dizia mais ou menos assim: nada do que foi será, de novo, do jeito que já foi um dia. Né? O que ele está dizendo aqui? Esse minuto que nós estamos vivenciando agora, ele acabou de passar, já deixou de ser idêntico ao minuto que eu estava pensando que ele deveria ser. Então, a cada milésimo de segundo do tempo, ele está sofrendo alguma alteração, porque tudo muda. E aí vem a frase do próprio Heráclito, ele vai dizer que tudo muda e nada é, ou seja, nada está parado, nada é estagnado, né? Por isso que vem essa afirmação dele aí, todas as coisas mudam sem cessar, inclusive também as coisas que a gente acha que não muda, por exemplo, uma pedra, que a gente acha e tem a impressão de que ela não está se transformando, mas ela está se transformando, só que, claro, ela leva muito mais tempo do que a gente, né?
as coisas vivas, elas, digamos assim, têm uma fluidez muito mais perceptível do que as coisas não vivas, né? Segundo o pensamento do Heráclito, e que faz sentido, ainda hoje, viu? Detalhe, Heráclito viveu lá por volta do século VI a.C., acho que não coloquei a data aqui não, esqueci de colocar, né? Século VII, VI a.C., e ainda hoje o pensamento dele parece fazer muito mais sentido para a gente, né? E aqui minha frase dele, ó: nunca nos banhamos duas vezes no mesmo rio, pois na segunda vez não somos os mesmos e também as águas mudaram. O rio não é aquela água corrente, né, que nunca está parado também, né? E aí, do mesmo jeito que nós estamos mudando, as águas do rio também estão mudando. E ele vai ter essa frase com, digamos assim, a grande sintetizadora do pensamento do Heráclito, né? Um detalhe importante sobre os pré-socráticos, e não só o Heráclito, mas também o Parmênides, é que esses pensadores eles não escreveram, quer dizer, pelo menos que tem registro até hoje, né? Eles não escreveram obras, né? Livros, né? Textos extensos explicando as suas teorias. Basicamente, eles tinham o quê? Alguma frase ou um pensamento, né? Que era expresso em algum tipo de material, uma pedra, um pergaminho, né? Enfim, alguma coisa para registrar aquele pensamento dele, aquela reflexão dele, né? E daí a gente conseguia perceber que ali havia um pensamento filosófico. Como é que a gente consegue perceber que ali havia um pensamento filosófico? Quando não percebe a presença de elementos do pensamento mítico. Não percebe, por exemplo, a referência aos deuses gregos, né? E aí quando você vê, tá lá, um pergaminho, né? E está escrito: nunca nos banhamos duas vezes no mesmo rio. Aí você começa a pensar, rapaz, faz sentido. Se faz sentido, é porque é razão. Se é razão, é porque é diferente de mito, né? Então, mito seria algo parecido. Os deuses permitem que a gente tome banho duas vezes por dia, porque Zeus assim falou. Eu não estou colocando nenhum deus aqui no meio, né? Nenhum Zeus, eu estou colocando aqui nesse meio dessa frase, justamente para caracterizar o pensamento racional ou racionalizado, né? Que, portanto, vai ser distinto do pensamento mítico. O ser é múltiplo, ou seja, o meu ser, a minha essência, enquanto ser humano, né? Ela se dá de diversas formas, ela não é estagnada. Olha o que o Horácio está colocando aqui. Aqui ele já vai entrar um pouco na metafísica, né? Que vai servir de crítica para o pensamento, para a reflexão do Parmênides, que vai ser outro pré-socrático, que nós veremos depois. Então, o ser é múltiplo, não apenas no sentido de que há uma multiplicidade de coisas, mas por estar constituído de oposições internas. Vamos tentar imaginar esse ser como se fosse o nosso pensamento, que não estaria de todo errado, né? Esse pensamento que nós temos aqui é que faz com que nós sejamos nós mesmos. Então, por exemplo, a imagem que vocês estão vendo aqui do professor Vicente é uma imagem física, é uma imagem que está sempre sofrendo alteração, como o Heráclito já colocou sobre isso, né? Só que ele vai colocar também, além dessa aparência física, que vai estar o tempo todo se transformando, se modificando, vai estar sendo fluídica, né? Vai estar fluindo. A minha essência, os meus pensamentos também mudam o tempo todo. Por isso que hoje eu penso uma coisa sobre determinado assunto. Mas amanhã, quem me garante que eu vou pensar a mesma coisa? Não existe garantia nenhuma. E mesmo que você imagine que pensa a mesma coisa, se tiver um mínimo de alteração, já mudou, né? Se tiver um pouquinho, se você alterar, nem que seja um artigo, mas que mude algum sentido, que dê uma clareza maior, você já mudou. E se você mudou, fica evidente, mais uma vez, que o pensamento do Heráclito faz todo sentido. Se faz sentido, é porque é racional. Se é racional, é filosofia, certo? E não mais o mito. Último aspecto aqui sobre Heráclito. Ó. Outra frase dele, ó, que está entre aspas aqui. A guerra é pai de todos, rei de todos. É da luta que nasce a harmonia, como síntese dos contrários. Veja, não é que ele está fazendo uma apologia à guerra, não é isso, né? À primeira vista, quando a gente vê a palavra guerra, a gente pensa logo isso, né? Embora tenha relação, né? Mas quando ele fala guerra aqui, ele está dando a entender que é o conflito, né? Então ele vai dizer o seguinte, ora, o tempo todo nós estamos em algum tipo de conflito, né? Esse conflito é que gera o quê? O movimento, é o que gera a fluidez. Então, por exemplo, quando eu vou pensar sobre alguma coisa, sobre um determinado assunto,
o meu eu, a minha consciência, o meu ser vai entrar no conflito, vai entrar numa guerra, entre aspas, né? Esse conflito aqui na minha cabeça vai gerar uma ideia fruto do movimento que estava acontecendo aqui, né? Pegar um exemplo prático. Vamos imaginar, por exemplo, que alguém chegou para você e lhe pediu em namoro. Olha, eita! Aí você começa a pensar um bocado de coisa aqui, das possibilidades que poderia ser do namoro, dos problemas que poderiam surgir em relação do namoro, se realmente você gosta dessa pessoa que lhe pediu em namoro, se você não gosta, enfim, vai surgir uma série de pensamentos aqui no seu ser, né? Essa série de pensamentos a gente pode configurar também como uma multiplicidade, porque o pensamento ele não é único, ele não é homogêneo, ele vai ser heterogêneo, né? E aí, por essa multiplicidade de pensamento presente na nossa consciência ou no nosso ser, é o que o Heráclito vai perceber essa fluidez. E aí ele vai chegar a essa conclusão de que a guerra ou o conflito, né, é pai de todos, é rei de todos. E aí ele vai concluir mais ainda. É da luta que vai nascer a harmonia. Então, é da guerra, é do conflito que nós chegamos à paz. É uma coisa curiosa. Como também é da paz que nós chegamos ao conflito. É mais ou menos aquela imagem que a filosofia oriental, né? Ela consegue transmitir para a gente a ideia do yin e do yang. Né? Não sei se vocês já viram isso. Que é aquele símbolo que tem uma parte um círculo, né? E tem uma partezinha preta, outra parte branca, né? A ideia dos opostos, né? Esses opostos, ou essas forças opostas, elas estão em constante conflito. Mas esse constante conflito é justamente para buscar o equilíbrio, para tentar encontrar a paz, né? Porque é desse conflito, é dessa guerra que chegamos à paz, né? Veja como faz sentido o pensamento do Heráclito e que, por sua vez, de novo, se faz sentido, é porque é racional, né? E, de novo, também não estou me fazendo nenhuma referência aos deuses, eu estou buscando apenas explicação baseada na razão para tentar entender de que forma as coisas, o movimento das coisas, né, do mundo acontece, né? Bom, então vamos agora para o senhor Parmênides. Aí você está vendo a imagenzinha dele, né? E ele vai ter uma frase, no mínimo, curiosa. Ele vai dizer: o ser é e o não ser não é. Olha que desgraça. Que desgraça é isso que ele está falando. Pare bem, vamos ver com calma. O ser é, vamos imaginar o ser de novo como se fosse o nosso pensamento, né? A nossa consciência. Então, entendendo aqui o ser é, o nosso pensamento é, e o não ser, ou seja, o contrário de ser, né? Não é. Ou seja, esse não ser, ele não existe. É como se fosse falar sobre consciência, né? A minha consciência, ela existe, e a minha não consciência, claro que ela não existe. Isso é lógica, né? Veja que o Parmênides vai ser um dos precursores do pensamento lógico, né? A ideia de que 1 mais 1 sempre vai ser igual a 2. Isso é lógica pura, só que ele vai, claro, transplantar essa ideia da matemática para a argumentação. Ele vai tentar mostrar para nós como é que nós podemos criar uma argumentação lógica pautada apenas em elementos que vão caracterizar uma sensatez, né, podemos dizer assim também, uma ideia de equilíbrio, né, uma ideia de que haja uma forma de que você possa convencer alguém apenas através das palavras, se valendo, claro, de uma argumentação que faça todo sentido. Se fez sentido, é porque é lógico. Se é lógico, é porque também é racional, certo? E aqui é o Parmênides que vai estar inaugurando essa ideia da lógica dentro da argumentação. Aí ele vai concluir, ó, é absurdo e impensável afirmar que uma coisa pode ser e não ser ao mesmo tempo. Então, por exemplo, eu sou o professor Vicente. O professor Vicente é e não pode não ser o professor Vicente ao mesmo tempo. Aí você vai dizer, bicho, que coisa tão besta dessa? Mas é lógico, né? Porque ao assumir a minha identidade enquanto professor Vicente, eu rejeito todas aquelas outras tentativas de dizer que eu não sou. Porque, na verdade, eu sou o que sou porque eu sou. Essa coisa meio maluca, né? Eu sou o professor Vicente porque eu não sou fulano, porque eu não sou Beltrano. Eu sou Vicente porque eu sou diferente de fulano e diferente de Beltrano. Vamos ver mais, ver se fica mais claro. Ó. O ser, ele é único, ele é imutável, ele é infinito e ele é imóvel. Alguém pode dizer, oxe, professor,
Mas agora há pouco o senhor não falava que o ser é múltiplo, né? E isso era a visão de Heráclito. Parmênides ele vai ser um crítico de Heráclito. E aí, uma outra característica que eu chamo a atenção para vocês é que na filosofia, essa coisa, né? Esse comportamento de um filósofo rejeitar, ou pelo menos de criticar o pensamento de um outro filósofo, é bastante comum, né? E aí, essa ideia da crítica de um pensador em relação ao outro, um pensamento em relação ao outro, ela fica restrita ao âmbito filosófico, ou seja, ao âmbito das ideias. Né? Não é que o outro vai querer matar o outro por conta disso, não, não é isso. Vai ficar apenas criticando, apontando as falhas, né, os equívocos na filosofia do outro pensador, e aí, ao apontar essas falhas, ele vai mostrar um outro caminho. A filosofia é isso, por isso que ela envolve reflexão, né? E, de certa forma, terá que estar certo, porque gera o conflito, e do conflito você encontra uma terceira via, podemos dizer assim, né? Então, vamos por parte, ó. Se o ser é único, é porque ele só se apresenta de uma única maneira. Veja, pessoa, mas o meu corpo muda. Aí o Parmênides vai dizer, não, existem coisas que mudam, né, e coisas que não mudam. O nosso corpo, ele vai estar no mundo físico. E pelo fato de nosso corpo estar no mundo físico, todas as coisas que estão no mundo físico, no mundo que precisa dos meus sentidos para ser entendido, essas coisas realmente elas mudam. Mas existem coisas que não mudam. O meu corpo muda, né? Mas o meu pensamento, a minha consciência, ela não muda, né? E veja o que o Parmênides vai estar dizendo, e criticando ao mesmo tempo Heráclito. Vai dizer, ó, essa ideia de que o ser é múltiplo é pura balela. Você pode ter um pensamento, né, que realmente mude, mas isso não quer dizer que a sua essência ela também mude. Porque quando eu falo em ser, eu estou falando, claro, em pensamento, estou falando em consciência, mas existe uma coisinha lá dentro de mim que vai identificar quem eu sou. Né? E aí eu gosto de brincar com um exemplo, né, de um filme bem bacana, é nacional, acho que será, esqueci agora, com Tony Ramos e Glória Maria, ou Glória Pires, que eles vão trocar de corpos. Aliás, vão trocar de corpos, né? Será que se eu fosse, será se eu fosse você, isso, é um filme se eu fosse você. É bem curioso, né? Porque o corpo de uma mulher vai ter agora a consciência de um homem, ou a alma de um homem, né? E o do homem vai ter a consciência, ou a alma de uma mulher, né? E aí fica aquela confusão, que é um tanto que a tonalidade do filme é essa, né? Mostrar o cômico, como seria se uma mulher entrasse no corpo de um homem e vice-versa, né? E aí imagine, peraí, o que é que faz a gente ser a gente? Será que é essa aparência física ou se é aquilo que está caracterizando a nossa consciência, né? O meu eu, a minha essência, né? Por isso que ele vai dizer, além de ser único, esse nosso ser, essa nossa essência, né? Ela não muda, por isso que ele vai chamar de imutável, né? Você nasceu com aquela consciência no seu nascimento, ela vai sendo tolhida, ela vai sendo desenvolvida, mas ela não muda, ela vai sendo apenas, digamos assim, melhorada, né? Ela é infinita, ou seja, ela não se acaba, ela não se extingue, e ela é imóvel, ela fica parada, né? Ela não é algo que está sempre sofrendo a influência de uma fluidez como Heráclito assim imaginava, né? O movimento existe, aqui que eu falava há pouco, ó, o movimento existe apenas no mundo sensível, no mundo físico, né, o mundo dos corpos. E a percepção pelos sentidos, ela é ilusória. Eita, agora chegou uma desgraça aqui, ó. Porque se baseia na opinião e por isso mesmo não é confiável. O que é que ele quer dizer? Que todas as coisas que existem no mundo fora da minha consciência, elas não passam de ilusão. Por que ilusão? Porque é algo que está sempre, ó, sofrendo alteração. Se sofre alteração, é porque não é algo que você deva confiar. Se não sofre alteração, se é algo que está lá imóvel, que é único, que é infinito, que é imutável, então você deve confiar. Alguém pode perguntar, professor, mas me dê um exemplo de um conhecimento assim, ou de uma coisa assim. O conhecimento, a verdade, né? Uma verdade imutável. 1 mais 1 é sempre igual a 2. Desde a época quando a matemática foi concebida até os dias de hoje, se você pega uma coisa e junta com outra coisa, ficam duas coisas, não é isso? Isso é uma verdade inquestionável, uma verdade que não muda, né? Do mesmo jeito, a raiz quadrada de 144 é sempre igual a 12. Desde o cara lá que inventou essa expressão matemática até os dias de hoje, não muda. Então, isso é uma verdade inquestionável. Agora, aquilo que está fora dessa realidade,
inquestionável, portanto, que pertence ao mundo dos sentidos, esse eu posso questionar. Esse eu sei que pode me enganar, né? E aí veja que o meu corpo, o nosso corpo, ele falece. O nosso corpo não é infinito. O nosso corpo não é imutável. O nosso corpo também não é único, né? Veja que se você pegar uma foto sua 3x4 de, sei lá, 5 anos atrás, você vai olhar, virgem, estou parecendo um satanás nessa fotinha, né? Aí você olha assim e já fica se estranhando. Porque você percebeu que você mudou de 5 anos, ó. Só que está mudando o tempo todo. Aí o que é que vai dizer? Se a pessoa se prende na aparência, ela vai sofrer uma desilusão. Ela vai sofrer, melhor dizendo, uma ilusão, né? Porque ela vai perceber que a aparência, ela não é algo confiável, né? E aí, por não ser algo confiável, como é que eu vou criar um conhecimento que se preocupa com a verdade a partir da aparência? É basicamente hoje aquela máxima que a gente vai dizer que não devemos julgar as pessoas pela aparência. É o que o Parmenas vai estar dizendo isso, né? Porque quando você julga pela aparência, você está sendo enganado, você está sendo iludido. O que importa é a essência da pessoa, né? O que importa é o ser da pessoa. Esse ser, essa essência, não muda. Essa essência, de novo, ela é única, imutável, infinita e imóvel, certo? Só o mundo inteligível é verdadeiro. Então, aqui nós vamos ter dois mundos. Olha só que o Parmênides vai estar apontando para nós e que, por consequência disso, vai servir também de criação da filosofia platônica, que vai ser a grande referência da filosofia ocidental no dia de hoje, né? Inclusive até os dias de hoje. Então, nós temos aqui dois mundos. Ó, o mundo sensível, que é perceptível pelos sentidos e, portanto, ele pode nos enganar, ele é ilusório, e tem um mundo inteligível, que é verdadeiro, como o mundo da matemática. Ah, professor, mas só o mundo da matemática é verdadeiro? Não. Não é que só o mundo da matemática é verdadeiro. Todo aquele conhecimento que precise desenvolver um pensamento racional, por isso que ele está dizendo aqui o nome, ó, mundo inteligível, mundo que precisa da inteligência, mundo que precisa da razão. Se eu me valide de alguma forma desse artifício da razão para entender alguma coisa, então esse mundo é verdadeiro, certo? Porque nesse mundo inteligível aqui, ó, que vai estar inclusive presente o ser, que é único, imutável, infinito, imóvel. O meu ser, a minha essência, não está no meu corpo. O meu ser, a minha essência, está na minha consciência, né? Na minha alma, podemos dizer assim, no meu espírito. Esse espírito, portanto, pertence ao mundo inteligível, porque ele não muda. Agora, o nosso corpo, ele muda. Então, o nosso corpo ele vai estar no mundo sensível. A nossa constituição, no caso, ela vai ser dividida em dois, né? Nós vamos ter, então, a presença do corpo e a presença da mente, ou da alma, ou da consciência, ou do ser, né? Então, ó, mente e corpo, corpo e consciência, né? Então, o corpo pertence ao mundo, a minha consciência pertence a outro mundo. Então, nós seríamos essa síntese, essa união de dois mundos. Só que um mundo é verdadeiro e o outro não é. Qual é o mundo verdadeiro? O mundo da consciência, o mundo do pensamento. Qual é o mundo falso? O mundo do corpo, o mundo que nos engana o tempo todo. Certo? E aí, para terminar a aula por hoje, ó, identidade entre ser e pensar. Identidade entre ser e pensar. Ao pensarmos, pensamos algo que é, e não conseguimos pensar algo que não é. É o que vai chamar posteriormente na filosofia de ontologia. O que seria essa ontologia? Uma parte da filosofia voltada para estudar o ser, né? Ou seja, para tentar mostrar como ser, quais seriam as principais características, quais seriam as principais qualidades para a gente poder conseguir identificar o que é ou o que vem a ser o ser, né? Então, de novo, ó, a identidade existe entre ser e pensar. O meu pensamento sou eu, né? Tudo aquilo que eu penso é que diz respeito a mim, né? Ao pensarmos, pensamos algo que é, né? E não conseguimos pensar algo que não é. Então, eu não preciso, por exemplo, e aqui vocês vão entender um pouco, se bem que Parmênides não falou sobre isso, né? Só estou pegando um exemplo. Mas a gente vai entender, por exemplo, a ideia de Deus. Veja, Deus não precisa do mundo sensível. Por quê? Porque ele está além dessa relação ou dessa necessidade de estar sendo, digamos assim, representado fisicamente. Né? Onde é que eu preciso de Deus? Aqui. E veja vocês que até a fé ela vai estar associada também, ela vai estar associada. Não é que ela seja
à razão, né? Ela vai estar, de alguma forma, ligada à razão, mas ela vão ser coisas distintas, né? Mas veja, até para falar de Deus, mesmo não precisando de uma representação física da sua imagem, eu preciso do pensamento para, pelo menos, entender o que é esse ser superior, o que é esse ser abstrato, né? No caso, o que é Deus. Então, veja, eu não preciso de Deus que tenha uma representação física, mas só o fato de eu pensar o que é Deus já pressupõe que ele existe, né? Então, veja que o Parmênides, basicamente, ele está dizendo o quê? Que aquilo que nós pensamos, que aquilo que nós conseguimos pensar, já é uma espécie de certificado para evidência de que esse pensamento existe, né? De que essa verdade imaginada no pensamento existe, desde que seja lógico, né? Não podemos esquecer isso, desde que seja fundamentado, né? Então, por exemplo, eu posso pensar aqui, sei lá, uma sereia. Aí todo mundo imagina a sereia o quê? Uma mulher com corpo de peixe, né? Mas veja, isso não é lógico. Isso não faz sentido porque mesmo que a gente não consiga nem visualizar no mundo sensível, mas só existe aqui no mundo da nossa cabeça, ainda assim fica algo meio que não muito confiável, porque não tem nenhum parâmetro para dizer que pode existir a união de dois seres completamente distintos, né? Então, veja, se for um pensamento que tem uma logicidade, que tenha uma sensatez nas suas palavras, na sua explicação, aí sim eu consigo compreender, né? Então, por exemplo, falando de Deus já, né? Já estou terminando aqui. Falando de Deus, existem as coisas no mundo. Todas as coisas existem no mundo. Mas será que se eu estou buscando um princípio, será que um princípio chamado Deus não poderia explicar a origem de todas as coisas? Faz sentido, né? Porque já que existe esse movimento, essa mobilidade das coisas, né? Mesmo do nosso ser, né? E aí, será que essas coisas não foram criadas por uma entidade ou um ser abstrato maior ou mais poderoso? Logicamente falando, pelo meu pensamento, é possível explicar isso, certo? Sem ter necessariamente uma prova, uma comprovação física, né? Uma comprovação sensível ou ainda uma comprovação empírica, como vai ser um termo criado posteriormente, certo? Bem, pessoal, então eu acho que é só isso. Eita, Pedro Henrique está pedindo para participar, eu estou permitindo aqui. Milene também, é porque já terminou a aula, certo, pessoal? Eu estou entrando. Então, bom, quem for do primeiro ano, sinta-se liberado para sair da sala, certo? Muito obrigado pela presença de todos e até a próxima. Tchau, professor. Tchau, madame. Tchau, professor. Tchau. Professor, Diga aí, doutor Gabriel, o que é que manda? aquele é Rafael, professor. Deixa eu entrar o nome de Gabriel aí. Aí, professor, aí tem como